No vídeo de hoje, veremos como implementar o Modbus RTU no Arduino e também falarei a respeito do padrão RS485, que é muito utilizado junto ao Modbus RTU. Eu não pretendo explicar o protocolo Modbus RTU, para isso já tem um post lá no site mostrando os detalhes. Eu vou dar uma explicação básica da implementação para depois mostrar o código funcionando. Se você desejar pular para alguma parte do vídeo, os tempos estão na descrição. Vamos ao contexto. Primeiro vamos entender para que serve o Modbus, pois para mim só faz sentido entender a fundo o que ele é quando entendemos seu real propósito. O Modbus é um protocolo de comunicação, sendo assim ele possibilita a comunicação entre duas máquinas distintas. Mais à frente vou fazer uma analogia entre as línguas e o Modbus que ficará mais fácil de entender isso de forma objetiva. Então, se eu tenho dois dispositivos diferentes, o Modbus ajuda estes dois a transmitirem informações entre si, sejam informações de sensores para uma central controladora ou até comandos dessa central para atuadores, por exemplo, motores ou pistões. E existem muitas formas de fazerem duas máquinas trocarem dados. No caso da área industrial, uma área que exige mais confiabilidade, o Modbus é um protocolo muito usado, pois ele é bem definido e possui medidas contra falhas de comunicação. No caso é o CRC. Sendo mais específico, o Modbus é utilizado por PLCs, que é o que está simbolizado pelo lado esquerdo da tela. E aí faz mais sentido o PLC comandar alguns atuadores, por exemplo um motor, de forma direta, e não utilizando o protocolo Modbus, pois isso exige que esse atuador tenha um sistema inteligente que possa se comunicar com o PLC, mas nada impede de um motor ou algum atuador em específico ter esse sistema, só não é uma coisa tão comum. Enfim, no caso desse vídeo, nós vamos utilizar um Arduino para implementar o protocolo Modbus, o RTU em específico. Desta forma, ele pode ser utilizado para se comunicar com o PLC, e o PLC pode, por exemplo, ler valores de sensores ligados ao Arduino, ou até mesmo comandar algum motor ou LED que esteja ligado também ao Arduino. Agora que entendemos para que o Modbus serve, podemos entender onde ele se encaixa em uma comunicação. Para entender a fundo essa parte, é interessante pesquisar sobre o modelo WODS. Não pretendo falar dele aqui, pois além de não ter propriedade para isso, iria estender o vídeo além do necessário. E para entender melhor onde o Modbus se enquadra, vou fazer uma analogia com as línguas. As línguas são utilizadas para o mesmo propósito anteriormente, uma comunicação entre máquinas. Mas, nesse caso, a língua tem o intuito de fazer uma comunicação entre máquinas biológicas. E podemos dividir a língua em três partes: a interpretação, as definições e o meio físico. A interpretação parte do ponto que você já tem uma frase formada e vai tentar entender o que a frase quer dizer. Então, uma estrutura padrão de uma frase em português seria sujeito, verbo e complemento. Então, se eu tenho, por exemplo, a frase "ele foi na padaria", eu tenho ele, sujeito, foi, verbo e complemento na padaria. Então, a partir de ler essa frase meio sem sentido, eu consigo interpretar que o sujeito, um outro, fez uma ação, que no caso foi em algum lugar, e que essa ação de ir em algum lugar está atrelada a um lugar chamado padaria. Então, a partir dessa frase já formada, eu consigo interpretar e obter um sentido nisso. Só que eu estou tratando só da parte da interpretação, e o que eu vou fazer com isso é outro ponto. Seguindo em frente, eu tenho as definições, que são convenções, vamos dizer assim, que fazemos para criar a comunicação. No caso, eu estou me referindo a palavras. Por exemplo, quando você lê a palavra árvore, você sabe o que ela quer dizer, tem um significado por trás. Então, assim, a maioria das pessoas vão entender o que eu quero dizer com aquilo. Então, são definições criadas para eu poder me comunicar de alguma forma. Por fim, eu tenho um meio físico, que diz respeito à forma como a mensagem será transmitida. No caso, ela pode ser pela fala, como eu estou fazendo agora, ou pela escrita, assim como está na tela. Já no caso das máquinas eletrônicas, vamos dizer assim, podemos seguir o mesmo raciocínio. A interpretação de uma mensagem que uma máquina envia a outra é feita pelo Modbus RTU. Assim como nas línguas, a interpretação é feita em cima de uma mensagem que já foi recebida, ou seja, uma mensagem que já está na memória do dispositivo. E lembrando, o Modbus é uma hipótese de interpretação, existem outros protocolos, mas no caso do vídeo, estou focando no Modbus RTU. E assim como a língua tem uma estrutura de interpretação, que é o sujeito, verbo e complemento, no Modbus eu tenho os frames, que para um caso mais genérico eu tenho o endereço do escravo, o código da função, o endereço do registrador, os dados e o CRC. Ou seja, eu tenho uma estrutura padronizada
para poder interpretar a mensagem que foi recebida. E dando sequência, eu tenho as definições, que são as regras que definem os bits, logo eu vou falar disso. E tem também o meio físico, que é a forma de transmitir a mensagem. Neste contexto, ele pode ser o ar ou um condutor. No caso do ar, existem os padrões como Wi-Fi ou Bluetooth. Já no caso do condutor, existem padrões que eu vou citar mais adiante. Voltando às definições, eu tenho, por exemplo, a lógica TTL. A lógica TTL define que, se a tensão de um certo barramento for maior que 2 volts, esse barramento está em nível alto. E se essa tensão está abaixo de 0,8 volts, esse barramento está em nível lógico baixo, ou seja, um bit 0. Além do TTL, existe um padrão muito utilizado com Modbus, que é o RS485, que além de criar suas próprias definições para dizer o que é cada bit, ele também é um padrão para comunicações transmitidas por meio de um condutor. E por ser muito importante para o Modbus, nós vamos analisar ele logo em seguida, olhando algumas propriedades que ele apresenta. Um detalhe muito importante que eu deixei de fora é que a informação entre dois dispositivos é normalmente transmitida de forma serial, isto é, um bit é enviado após o outro. E essa parte ficou um pouco obscura, vamos dizer assim, dentro da minha explicação, porque eu foquei mais em outros pontos. Antes de entrar na implementação do Modbus, eu vou mostrar alguns pontos do padrão RS485. Eu tenho aqui essa plaquinha, que é um conversor USB para a lógica TTL. E ela também converte para o padrão RS485, que são as saídas dessa ponta aqui. Então, existem 3 padrões diferentes aqui. Eu tenho primeiro o USB, que é o que vai permitir controlar a placa pelo computador. Eu não pretendo falar sobre ele. Depois eu tenho esse CI aqui, que converte USB para a lógica TTL. E por fim, eu tenho esse outro CI aqui, que é o MAX485, que faz a conversão de TTL para RS485. Pode ser bastante confuso, pois são 3 padrões diferentes relativamente complexos. Mas o importante de entender é que o computador envia dados de forma serial. E este CI aqui transforma esses dados de acordo com a lógica TTL. E por fim, o MAX485 pega esses mesmos sinais do TTL e converte de acordo com os níveis da imagem que está aparecendo. Resumindo, pois a imagem tem muitos detalhes. Quando a tensão em B for maior que A, é nível lógico alto. E quando a tensão em B é menor que A, é nível lógico zero. Claro que tem um certo limiar para essa comparação. Só para deixar mais claro, eu tenho aqui o ponto B, o ponto A e um terra aqui. Um grande detalhe é que não necessariamente esse escrito A aqui, que é o mesmo da saída do MAX485, é o mesmo que o barramento A do padrão RS485. Isso pode parecer um tanto contra-intuitivo, mas muitos fabricantes resolvem não seguir esse padrão da norma. Enfim, no caso do MAX485, o pino A dele seria este caso aqui, de fato não é o barramento A do padrão RS485. Então, na verdade, o A está trocado com B e o B está trocado com A. Mas isso não é nada crítico. O importante é manter esse padrão ao longo da sua linha toda. De forma que se você chamar aqui de A, na outra ponta da comunicação, esse também vai ser o A. Enfim, agora eu vou ligar essa plaquinha num computador e os barramentos do RS485 eu vou ligar aqui no osciloscópio para a gente poder entender o que está acontecendo. Eu fiz essas ligações de forma que o meu barramento A aqui, que na verdade é o barramento B da comunicação RS485, ficasse ligado na ponta de prova positiva do osciloscópio. E o barramento, que aqui é o B, mas na verdade é o barramento A da comunicação RS485, eu liguei no negativo. Então, se o sinal for positivo, ele é nível lógico alto, então é um bit 1. Se for um sinal negativo, nível lógico baixo, bit 0. Certo? Agora eu vou utilizar um programa que chama Realterm. Esse programa vai comunicar com essa placa e enviar comandos de forma serial assíncrona para essa plaquinha. E, como eu expliquei antes, o MAX485 vai pegar esses sinais e jogar aqui no barramento do RS485. E com o osciloscópio a gente vai poder enxergar esses sinais. Então eu já abri o programa. Agora vou abrir uma comunicação com a placa utilizando um baud rate de 9600, que é a velocidade da minha comunicação. Agora eu vou vir aqui em enviar comandos e vou enviar primeiro o número 0. O meu osciloscópio aqui já está com as configurações corretas. Então eu estou no modo alternado, com 1 volt por divisão. Eu tenho aqui o modo de captura single, que assim que o meu sinal passar dessa linha aqui, do trigger, ele vai me mostrar na tela o que ele capturou. Então, assim que eu enviar lá no computador, o sinal vai aparecer aqui pra gente. Então, vou apertar aqui para enviar o número 0.
eu fiz um ajuste na escala de tempo para melhorar a visualização. Eu tenho aqui a transição do barramento, 1 bit de início, mais 8 bits de dados e o bit de parada, que é o start e stop bit. E ao longo desses bits aqui, você pode observar que são todos zeros, né? Como eu disse, se a linha tem nível de tensão negativo, isso quer dizer que todos eles são zeros. Beleza, condizente, porque eu enviei o número 0. Agora, se eu enviar o número 1, o que é possível observar agora? Você tem a transição da linha, um start bit, que é 0. Após isso, eu tenho um nível alto aqui, um bit 1. Isso ocorre porque nessa configuração aqui, o bit menos significativo está na parte esquerda. Então, está condizente. Por quê? Eu tenho o bit início, tenho 1 e o restante 0. Até aqui, antes do bit de parada. Ou seja, o meu valor resultante é 1, assim como eu enviei. Vou enviar agora um número um pouco diferente, que é o 170. Por que 170? Porque, como é possível observar aqui, ele varia a cada bit dele. Então, eu tenho o bit início, depois do bit início é 0. Aí vem 1, 0, 1, 0, 1, 0 e 1 para finalizar. Só que eu li de trás para frente. Então, o certo seria 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0. Enfim, isso aqui resume um pouco do padrão RS485, que é o que eu queria mostrar, como ele se comporta. Então, quando você envia uma informação serial, por exemplo, de um microcontrolador ao outro via RS485, é isso aqui que está acontecendo no barramento da comunicação. Agora vamos passar para a implementação. Para a parte de implementação, eu vou utilizar este Arduino aqui para comunicar com o computador, o qual vai estar rodando um simulador de Modbus. Eu vou fazer isso porque no computador é mais fácil eu simular os comandos que, por exemplo, um PLC daria ao Arduino para obter valor de sensores ou até fazer certos acionamentos. Então, essa parte física vai consistir apenas do Arduino ligado ao computador. Então, não faz muito sentido mostrar mais aqui. Nós vamos passar agora para o computador e mostrar como é o código e o que precisa ser feito para que essa comunicação seja concluída. Apesar de eu estar ligando o Arduino direto ao computador, o código que eu vou mostrar, eu poderia ligar ele diretamente em um módulo conversor para RS485. Então, mesmo que eu esteja ignorando esta parte aqui nos exemplos que eu vou mostrar, esta ligação poderia ser feita diretamente e o mesmo código que eu vou mostrar poderia ser utilizado. Então, se você deseja implementar o Modbus com RS485, siga este esquema. Só que aí no seu caso, ao invés dos comandos seriais virem do Arduino para este CI, para depois serem convertidos para o padrão USB, eles vão ser enviados direto via saída serial do Arduino para o módulo conversor RS485 para depois serem enviados no barramento do padrão RS485. Para implementação, eu vou utilizar uma espécie de biblioteca que eu fiz já tem um tempo, que está disponível no GitHub na descrição. Eu digo que é uma espécie de biblioteca porque não é bem uma biblioteca que nós estamos acostumados a ver no Arduino. Isso porque, na verdade, são dois arquivos com funções bem úteis para criar uma comunicação Modbus RTU escravo com suporte aos módulos conversores de TTL para RS485. Isso quer dizer o seguinte, que o Arduino vai ficar apenas esperando comandos para poder responder. E, por outro lado, o computador vai simular um mestre, o qual vai enviar comandos ao Arduino requisitando valores de seus registradores ou então escrevendo valores nesses registradores. E essa biblioteca só funciona para os comandos 1, 3 e 6 do Modbus. Isto é, responde a pedidos de leitura dos coils, a pedidos de leituras de registradores holding e a pedido de escrita em registradores holding. Então ela tem essas limitações aí. Eu resolvi criar essa biblioteca pois na época que eu criei eu achei as bibliotecas disponíveis bem confusas para usar. Só para mostrar um comparativo, eu vou mostrar uma biblioteca aqui que eu baixei da própria equipe do Arduino, que tem algumas funcionalidades do Modbus. Então, por exemplo, tem esse Modbus Server aqui, que seria uma implementação de um Modbus escravo. Então, tem a importação das bibliotecas, tem um serial begin, alguns comandos aqui. E apesar de ser até um código pequeno, a implementação como um todo, né, as configurações que tem que ser feitas e tudo mais, eu não acho tão direta quanto a forma que eu fiz. Podemos observar aqui que a Sketch usa quase metade do espaço da memória de armazenamento de programas e usa mais da metade do espaço da memória dinâmica.
Por outro lado, essa pequena biblioteca que eu fiz utiliza 10% do espaço de programa e 13% da memória dinâmica, ou seja, deixa bastante espaço para você criar o restante do seu programa aqui. Mas é claro que a minha biblioteca não chega perto da confiabilidade dessa biblioteca que eu acabei de mostrar e de outras que tem por aí, pois eu não me preocupei a fundo em testar todas as possibilidades possíveis para validar o funcionamento da biblioteca, e ela também não implementa as respostas de erro. Assim como eu disse, ela é uma biblioteca bem limitada. Então, meu propósito é utilizá-la para mostrar qual que é a lógica por trás da implementação do Modbus, para facilitar o seu entendimento quando você for implementar com outras bibliotecas. Ou então, se essa aqui atender, você pode utilizá-la sem problemas. Lembrando da questão da confiabilidade. Começando com a implementação, precisamos entender primeiro que a essência dos comandos do Modbus está em ler e escrever em registradores ou espaços de memória dos dispositivos. Portanto, um PLC, por exemplo, pode mandar uma mensagem dizendo que quer ler o valor de 10 registradores do Arduino. E claro, pode ser também um comando de escrita. E esses espaços de memória são baseados nos espaços do PLC, que são os COIOs, que são saídas binárias, os status de entrada, que são entradas binárias, são meio que opostos ao COIOs, tem os holding registers, e eu acabo falando registradores holding para dar uma portuguesada, mas eles são nada mais do que espaços de memória que armazenam valores de 0 a 65.535, ou seja, um número de 16 bits. E tem também os input registers, que são registradores de entrada, associados a entradas analógicas do dispositivo. Tem alguns detalhes a mais, mas esses são os principais. E a biblioteca que eu vou utilizar lida apenas com leitura dos COIOs e leitura e escrita dos registradores holding. Eu vou mostrar o código básico aqui. Então tem aqui um código de implementação bem simples, onde eu tenho algumas configurações e eu tenho um comando de inicialização da comunicação do Modbus e uma rotina de verificação que deve ser executada no loop. Esse comando de inicialização eu consigo configurar a velocidade da comunicação, que é o baud rate, que aqui está configurado para 9600, o REDE nos módulos conversores de TTL para RS485 é um pino que define o sentido da comunicação, se é de recebimento ou se é de escrita. Então, de acordo com esse módulo da imagem aí, você consegue encontrar um pino chamado RE e outro DE, e os dois podem ser interligados para serem ligados a um pino do Arduino para controlar o sentido da comunicação. E basta alterar aqui essa linha do código, ou então aqui mesmo, para você definir qual é este pino. E por fim, aqui você configura o endereço do escravo, no caso o endereço do Arduino na comunicação no Modbus. Nesse contexto eu estou usando o endereço 1. E aí, no loop, basta eu ficar chamando esse Modbus check para que o Arduino fique constantemente verificando se alguma mensagem recebeu e ele já responde automaticamente, já lida com toda a resposta. Mas é a questão dos registradores, como eu comentei agora há pouco. Bem, para isso eu tenho dois comandos diferentes. O primeiro é esse Modbus update coil e o segundo update hold. Os dois, assim como o nome sugere, atualizam valores de registradores. No caso deste, atualiza os valores dos coils. E este aqui atualiza o valor do holding. Então, qual que é a lógica da biblioteca que eu fiz? Aqui, nesse arquivo de cabeçalho, eu tenho um define escrito regsize, que seria o tamanho do registrador. Então, a princípio, ele é configurado com tamanho de 20, mas você pode aumentar aqui para um valor bem maior. A limitação desse tamanho vai depender só da memória dinâmica aqui. Então, quanto maior for esse tamanho, mais da memória dinâmica eu vou ocupar. Basta mudar aqui e não precisa mudar mais em lugar nenhum. E aí o que acontece? Esses registradores, eles têm seus endereços. Então, como eu tenho 20 registradores de cada, eu preciso informar qual registrador que eu quero atualizar, no caso a posição do registrador, que é definida por esse primeiro parâmetro, e depois eu preciso informar qual valor que eu quero colocar naquele registrador, que é esse segundo parâmetro aqui. Então, aqui, como eu estou colocando 0 na primeira posição, eu quero atualizar o primeiro espaço de memória no caso dos coils, e eu quero colocar o valor de 1. Lembrando que os coils são saídas binárias, então ou é 0 ou é 1, apesar de que nesse contexto aqui a biblioteca acaba permitindo que você coloque valores de 0 a 255. Mas enfim, como eu tenho 20 posições, eu posso mudar esse número de 0 a 19, sendo 19 diferente ao último registrador que eu tenho ali. Mas se eu aumentasse esse valor para 200, por exemplo,
199 seria minha última posição. E no caso do holding, é a mesmíssima coisa. Só que os valores que eu posso jogar nele variam de 0 a 65.535. Então não preciso me limitar aqui entre 0 e 1. Posso colocar um valor maior. Beleza, então essa é a implementação básica. Basta que ao longo do seu código, à medida que você for lendo valores de sensores, for atualizando as saídas do Arduino e tudo mais, basta você ir chamando esses comandos aqui para atualizar o seu banco de memória, vamos dizer assim, né, os seus registradores fictícios, entre aspas, para que na hora que um PLC, alguma coisa assim, requisite o valor desses registradores, ele vai conseguir extrair o valor certo. Então vou pegar aqui um código onde eu adicionei mais comandos para atualizar mais registradores. É bem parecido com a implementação de antes, porque eu tenho aqui os comandos de atualizar os coils e os comandos de atualizar os registradores hold. Só que de forma aleatória eu adicionei alguns outros a mais aqui. Então, por exemplo, o coil na posição 3, estou colocando o valor de 1, na posição 5, na posição 8. Lembrando, como começa em 0, esse aqui vai ser o quarto, esse o sexto e esse o nono. Aqui mesmo esquema, só que aqui eu coloquei em hexadecimal, né, de 0 até 65.535. Enfim, bem simples, bem direto. Vou programar aqui no Arduino para a gente poder abrir o simulador e ver o que vai acontecer. Terminei de carregar o programa para o Arduino. Agora eu vou abrir o simulador que chama Modbus Pool. Tá aí na descrição o link de download. Ele não é gratuito, mas ele tem 30 dias de avaliação. Então você pode baixar e fazer um teste aí durante 30 dias. Então a primeira coisa que eu vou fazer é configurar o envio que eu vou fazer, porque senão assim que eu abrir a comunicação o programa vai sair enviando um monte de informação. Então, qual que é a primeira coisa que eu quero testar? Leitura dos coils. Aí informo o ID do dispositivo. No caso, o endereço é 1. Aqui é o endereço do primeiro registrador que eu quero ler. No caso, pode deixar o 0 mesmo. E aqui a quantidade. Vou deixar 10 por enquanto. Esse scan rate é se eu quiser deixar a leitura automatizada. Vou aumentar aqui só para 3 em 3 segundos. E vou aumentar o número de colunas aqui para 20 para a gente poder enxergar todos os registradores que a gente configurou no programa. Dou um apply aqui e dou um OK. Agora podemos configurar a conexão. Eu venho aqui em Connection, venho em Connect, ele vai me falar da licença. Como eu não tenho, eu vou clicar aqui em Register Later. Ele vai me falar que eu tenho, né, X dias de avaliação, dá OK. Aí, beleza, agora eu vou configurar. Tá aqui, porta serial, Arduino 1, na CON5, que é o meu caso. 9600 de baud, que é o que eu configurei lá no código do Arduino. Lembrando aqui, né, 9600. Se quiser alterar, é só mudar esse valor. 8 bits de dados, sem paridade, que é a configuração padrão do Arduino. E um stop bit. Beleza. Modo RTU, não estou mexendo com ASCII 2, dou um OK. Assim que eu fizer isso, ele já começa a enviar e receber os valores. Vocês podem perceber que no começo apareceu uma mensagem de erro aqui, de timeout. Isso porque o programa, assim que ele abre a comunicação com o Arduino, ele dá um reset, tem um certo delay ali até ele começar a processar os comandos. Então ele acaba ficando sem dar resposta para o simulador e dá esse timeout. Mas uma vez que a comunicação é estabelecida, não tem problema não. Vou dar um stop aqui só para mostrar o formato da mensagem. O dispositivo transmissor envia 1, que é o endereço 1 do escravo, código de função 1, 00, que é o registrador 0, né, a partir da posição 0, e 0A. Isso aqui é a quantidade de registradores que ele quer ler. No caso, 0 mais 0A seria 10. E por fim o CRC, que é BC0D, enfim, isso aqui não dá pra gente saber direito não. E eu tenho aqui a resposta que o dispositivo enviou, que é 1, que é o próprio endereço dele, né, do escravo, código de função 1, que ele apenas repete. Eu tenho 2 bytes na sequência, esse é o formato padrão desse tipo de mensagem, e no caso são esses 2 bytes de dados. O primeiro que é 29 e o segundo 01. Isso aqui tem que converter para binário, mas vai acabar resultando nesse valor que a gente consegue enxergar aqui, que daqui a pouco eu vou mostrar em detalhes. Por fim, eu tenho o CRC, que também não dá para saber, mas vou fechar aqui então. Vamos entender o que ele acabou enviando para a gente aqui. O primeiro valor foi 1. Se a gente lembrar que eu, de fato, mandei escrever um valor 1, que é o que está aqui. E aí, o segundo 1 que eu encontro aqui é na posição 3. E se a gente olhar aqui, na
posição 3, né? Aqui também começa a partir do 0, então isso facilita. Na posição 3 eu escrevi 1. Ele tem também na posição 5 e na posição 8. Perfeito, tá aqui a posição 5 e posição 8. Ou seja, o meu simulador que está comunicando com o Arduino está conseguindo extrair isso aí via Modbus. Bem bacana, né? Agora eu vou alterar a comunicação para ler 20 registradores, só para a gente ver o que acontece. Aplicar, e ó, imediatamente já leu. E olha só, mesma coisa de antes, né? Leu do 0 ao 9, mesmos valores de antes. E a partir do 10, como eu não defini nada no programa, ele inicializou tudo com 0. E tá lendo 0, beleza, faz sentido. Agora, vamos supor que eu queira ler 10 registradores, mas eu quero ler só a partir do endereço sim. Ou seja, esse 0, esse 3 aqui eu estou ignorando. Vou dar um apply aqui e dar um ok. Então, tudo que está antes do sim, o programa ignora, porque a requisição não quer mais saber desses valores. A requisição só está interessada em 10 valores a partir da posição sim. E é o que ela fez aqui, ó, a partir da posição sim, pegou até o 14. Beleza. Agora eu vou mostrar outro código de função, que é o código 3, leitura dos registradores holding. Então, vou voltar aqui para 0 e vou ler 10 valores, assim como antes. Assim que eu aplicar, ele já deve aparecer ali. Bacana. Então, eu tenho aqui 3.000, 255, 256, 1.104, menos 1. Vamos ver se está coerente. Então, eu tenho primeiro 3.000, beleza, faz sentido. Na segunda posição, 0xFF, que é 255. 0x100, que é 0xFF mais 1, né? Então, 256, bacana. 0x450. Vou pegar a calculadora. Então, 0x450, de fato é 1104. E, por fim, eu tenho 0xFFFF, que significa 65.535. Só que o programa aqui do simulador trata como se fosse um número com sinal. Então, esse número aqui vai variar de menos 32.000 e alguma coisa até 32.000 e alguma coisa. Por conta disso, esse valor máximo aqui, se não fosse sinalizado, seria 65.535, acaba sendo menos 1, por conta dele tratar como um valor sinalizado. Vou mandar ler agora 20 registradores, só para a gente ver o que acontece novamente. Vou aplicar aqui, beleza, ele leu 20 registradores. Todos os registradores que eu não defini no programa, ele trata como 0. Beleza, sem problema. Agora, vamos fazer o seguinte, vamos supor que eu quero ler só esses dois aqui. Então, o que eu vou fazer? Eu vou ler a partir da posição 3, 2 registradores. A partir do endereço 3, eu vou ler 2 registradores. Perfeito. Aplicar. Então, o que a gente tem aqui a partir da posição 3, 2 registradores, 1104 e menos 1, como a gente viu agora há pouco. Imaginando que você configurou esses registradores no seu programa para, por exemplo, a leitura de temperatura de um sensor e o PLC vai obter eles, então o que o PLC vai fazer no fim das contas é vir na posição 3 e 4 e puxar esses valores pelo Modbus. E com esses valores ele vai fazer o processamento dele. E aí, seguindo esse raciocínio, então, durante o seu código aqui no loop, onde você vai ler o sensor, vai fazer a leitura e processamento do seu sinal, você vai ter que ir chamando esses valores aqui para ir atualizando o seu registrador. Assim como eu dei o exemplo, né? Se o seu registrador 3 fosse um registrador que armazena um valor de temperatura, então depois de toda a leitura e processamento de valor aqui no seu loop, você ia ter que chamar essa função de atualizar o registrador hold para atualizar o valor de temperatura nele, para que na hora que o PLC extraísse o valor, o PLC ia ter o valor mais recente possível. Enfim, essa é a lógica do Modbus. Apesar de eu ter colocado esses valores no setup, vão ter muitos valores nos registradores que vão ser atualizados de forma dinâmica à medida que o seu programa for sendo executado, igual o exemplo que eu dei agora. Então é só seguir esse esqueleto, adaptando de acordo com o seu código e a sua lógica no loop, e atualizando os registradores à medida que for necessário. Enfim, a implementação do Modbus se resume a isso. Claro que tem os outros registradores que essa minha biblioteca deixa de fora, mas a lógica para eles é basicamente a mesma. Para finalizar, vou mostrar um último código ao qual a biblioteca responde, que é o código 6, que é de escrita única em registrador, no caso registrador holding.
que é esse código 6 aqui. Então eu tenho a mesma funcionalidade de antes de leitura. Eu vou congelar ela aqui para não dar conflito e vou vir aqui no código 6 e mesma coisa de antes. Escravo endereço 1. Vamos supor agora que eu queira escrever no registrador sim, logo depois desse aqui, um valor de 573, por exemplo. Beleza, eu venho aqui e dou um send. Resposta ok. Agora vamos conferir se deu certo mesmo. A gente volta aqui. Eu tinha marcado esse Read Write Disable, que aí eu posso fazer a leitura clicando nesse botão. E ó, quando eu clico naquele botão para fazer a leitura, me aparece aqui na posição 573. Ou seja, é como se o PLC tivesse escrito na memória do Arduino. Então, se o Arduino dependesse de algum valor externo que só o PLC pode informar ele, vamos supor, o PLC está lendo um valor de pressão, um valor de velocidade do vento, alguma coisa assim, e o Arduino precisa saber esse valor. Então, o PLC vai lá, escreve na memória do Arduino, e o Arduino aqui nessa rotina do loop vai ficar verificando constantemente qual que é o valor para fazer algum tipo de acionamento, fazer algum tipo de processamento. Enfim, a essência é essa e o que você vai fazer com isso depende da sua aplicação e do que você deseja. Portanto, com esse código aqui, você consegue criar muitas aplicações entre um PLC e o Arduino.